Irmãos, santo é o Senhor, e toda a sua bondade e toda a sua justiça dura para todos sempre. A paz do Senhor aos que estão começando agora, a paz do Senhor a vocês que estão chegando agora. Sou o presbítero Moisés Cavalcante, e a vocês que estão começando a nos acompanhar agora, recentemente. Nós temos uma igreja aqui na nossa casa, e eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de vocês me permitirem entrar nos lares de vocês, onde quer que vocês estejam. Shalom Aleichem a todos vocês, que a paz do Senhor Jesus encontre vocês com saúde e gozo e felicidade. Amém? Quero pedir para a igreja aqui se assentar em nome de Jesus. Irmãos, como é de costume, eu sempre peço para as pessoas, eu sempre tenho trabalho com duas traduções aqui. Eu trabalho com a Ferreira de Almeida, né, a Bíblia Ferreira de Almeida, e com a King James, né? Ferreira de Almeida, ela tem várias traduções e correções, e a King James, ela foi traduzida, né, para o português, e tem a corrigida. Eu trabalho só com a que eu tenho aqui. Nós somos, né, pequenininhos, nós não temos muito para comprar todo tipo de Bíblia, né? Mas eu quero pedir para você, irmãos, que estão aí do outro lado, que acompanhem a leitura. É muito importante vocês acompanharem a leitura. Por quê? Porque se você não acompanha a leitura, irmão, irmã, o diabo, o nosso adversário, ele tem legalidade para arrancar semente do evangelho do seu coração. Agora, se você acompanhar através da Bíblia, seu smartphone, e se você não conseguir acompanhar, irmãos, depois, se você quiser pegar esse culto, ele está sendo gravado, e depois a minha esposa, ela faz uma edição e coloca todos os textos que eu falo, ela coloca na telinha, tá bom? E a intenção da gente aqui, irmãos, não é fazer com que as pessoas deixem de estar dentro das igrejas físicas. A nossa intenção aqui, irmãos, não é fazer com que você pare de congregar na sua igreja, de forma alguma. A nossa intenção aqui, irmãos, unicamente é levar a palavra de Deus da forma correta para todas as pessoas. Porque muitas das vezes, irmãos, as igrejas tradicionais, elas existem alguns protocolos, né, dentro dos seus estatutos, que ela não faz, não estou dizendo que as igrejas não falam a palavra de Deus, ela fala a palavra de Deus, mas ela não fala em toda a Bíblia, ela não prega toda a Bíblia conforme a palavra de Deus determina que faça. As doutrinas de Paulo, as cartas paulinas, eles pulam geralmente aquelas cartas que são um pouco mais fortes, né, para as pessoas. Então, a palavra de Deus, ela já foi escrita, irmãos. Não é as minhas palavras, mas é de Deus. E se essas palavras são duras, então é Deus, não é a minha palavra que é dura. Porque eu não escrevi carta nenhuma, eu não escrevi Bíblia, né? Também existe a forma que você vai falar, a forma que você vai trazer a mensagem também pode ser um pouco dolorosa. E de antemão, me perdoe se de alguma forma eu, né, trouxe alguma palavra que vocês entenderam dessa forma. Bom, eu quero agradecer, irmãos. Por que eu quero agradecer? Porque todos os domingos eu tenho observado que a quantidade de pessoas tem aumentado, né, que está nos ouvindo. Então, todo domingo eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de vocês nos deixar chegar perto de vocês com a palavra de Deus. A mulher samaritana, irmãos, ela falou para Jesus: olha, aonde que eu vou adorar a Deus? Aonde que eu vou servir a Deus? Onde que eu vou adorar a Deus? Nas montanhas ou aqui em Jerusalém? Aí Jesus fala assim: ó, haverá um dia que o Pai buscará aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não nas montanhas e também não em Jerusalém. Mas Jesus já estava profetizando, porque ela era uma samaritana e ela não podia ir lá em Jerusalém, porque eles tinham birra um do outro, tinham um problema. Então, ela sabia que os judeus tinham Deus, o Deus que eles adoravam eram participantes dos judeus. Então, ela sabia que, Senhor, mas o Senhor é judeu, onde que eu vou adorar então? Se não posso adorar nas montanhas e também não posso adorar em Jerusalém. Aí Jesus fala assim: ó, o meu Pai um dia buscará aqueles que o adorem em espírito e verdade. Porque se Deus é espírito, Ele busca as pessoas que o adorem em espírito e verdade. Então, se você está no seu apartamento, na sua casa, no seu Uber, nesse momento, irmãos, o adore, simplesmente adore Ele em espírito e em verdade, e se submeta à palavra dele. Porque se você se submeter a ela,
você está com o seu passaporte para ir para o céu e ter a vida eterna. Amém? Nós vamos hoje trazer uma palavra lá em o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas segundo o apóstolo João, né, escreveu lá no capítulo 12, do 37 ao 50, tá bom? Vocês vão abrindo aí, irmãos, lá no capítulo 12, do 37 ao 50, tá bom, irmãos? E o que acontece, irmãos? Muitas das vezes nós falamos aqui, e às vezes tem pessoas que falam assim, mas o irmão ele fala pra gente, ele está pregando pra gente não ir na igreja. Não, irmãos, do meu coração, se você se alimentar dessa palavra, irmãos, você pode ir para sua igreja e depois você voltar e se alimentar dessa palavra, porque ela está lá gravada. Nós não estamos aqui, irmão, para fazer você deixar de congregar na sua igreja, de forma nenhuma. Nós estamos aqui trazendo um alerta para as pessoas que de alguma forma estão congregando em lugares onde não está sendo falado o Evangelho conforme as sãs Escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem que ficar atento a essas coisas. Porque se você não ficar atento a essas coisas, irmãos, você pode estar indo a passos largos, com a mente cauterizada, cego para passos largos para o inferno. Porque não é você estar dentro de uma igreja física que você vai para o céu. Por isso que a Bíblia fala assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Então, não é porque você está congregando que você vai para o céu. Se fosse assim, irmão, então a Bíblia não falaria, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Não é verdade? Existem os escolhidos de Deus para viver com Ele e aquelas pessoas que estão dentro. Por isso que a Bíblia fala que o agricultor saiu a plantar o trigo e de noite veio o diabo e plantou um joio no meio. Então a igreja está o trigo e o joio. E quem vai saber o dia de fazer a separação? Os anjos do céu. Jesus, quando ele aportar no céu, seus anjos vão fazer a separação entre o joio e o trigo. Amém? Então vamos lá, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Está escrito assim, ó. Mas embora tivessem realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus, para cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Contudo não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, nem que se convertam e eu os cure. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e o falou ao seu respeito. Lá no 42 fala assim, irmãos: apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades, apesar disso, muito dentre as próprias autoridades acreditaram em quem? Em Jesus, nele. Mas devido aos fariseus, não declararam a sua fé para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra do que o homem e do que a glória de Deus. Lá no 44, irmãos: mas Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim com a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo. Ó, irmãos, presta atenção no 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo. Por quê? Eu não vim julgar o mundo, mas vim salvá-lo. Por que Jesus falou isso, irmãos? Ele não veio para julgar, ele veio, irmãos, com um propósito. Depois que Jesus morre e ressuscita, aí é outra situação. Jesus ele não veio julgar, ele cumpriu a lei e não veio julgar ninguém. Ele veio trazer o quê? Ele veio abrir a mente das pessoas no que se diz respeito a tudo que estava acontecendo na vida daqueles homens. Salvar o homem de si mesmo. Lá no 48 fala assim, ó: aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu proclamei, essa o julgará no último dia. Pois eu não tenho falado de mim mesmo, mas o que me enviou, esse é o que me deu as ordens
sobre o que eu deveria dizer e proclamar. E eu, lá no 50, e eu sei que no seu mandamento e a sua vida e a vida eterna, sendo assim tudo o que falo, como o Pai me mandou dizer, assim eu falo. Lá no 50 de novo. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim eu falo. Irmãos, muitas pessoas que eram importantes naquela época, eles creram em Jesus. Eles creram, eles não queriam. Irmãos, até Pôncio Pilatos não queria matar Jesus. Arrumou lá até porque era um dia de feriado dos judeus, e ele tinha que soltar uma pessoa. Ele colocou um dos piores terroristas lá do lado de Jesus, falou, esse povo vai mandar eu soltar Jesus, não é possível, né? Mas muitos dos endemoniados lá, o que eles fizeram? Solte Barrabás e mata Jesus Cristo. Crucifica Jesus e solta Barrabás. Irmãos, o que acontece? José de Arimateia acreditou em Jesus, tanto que Jesus morreu. Depois ele foi lá e pediu para Pôncio Pilatos o corpo de Jesus e sepultou Jesus numa sepultura que é virgem da família dele, que ninguém tinha sido sepultado ainda. Nicodemos, que era príncipe dos judeus, buscou Jesus lá, né? Foi lá, né, em secreto, conversar com Jesus. Ele acreditava em Jesus, mas, irmãos, eles não queriam perder as suas posições sociais. E aí é difícil, irmão. Tem muita gente que quer servir a Jesus, mas não quer perder a sua posição social. Você quer servir a Jesus, mas você não quer deixar as pessoas que você vivia, você não quer deixar os vícios que você tinha, você não quer deixar, né, de conviver com as pessoas que você sabe que você não pode continuar a conviver depois que você te buscar Jesus. Então existem, irmãos, alguns parâmetros que eu sempre falo. Todo mundo quer o Senhor como Salvador, mas como Senhor, não. Você quer Jesus como seu Salvador, né? Existem pessoas que pensam assim, olha, quando faltar mais ou menos aí uma meia hora para Jesus chegar, se é que ele vai chegar, porque, né? Não sei se é verdade, né? Mas quando faltar aí mais ou menos uma meia hora para Jesus chegar, eu vou lá na igreja, me ajoelho, dou de migué, sento Jesus e vou subir. Irmãos, não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua salvação. A palavra de Deus fala assim, quando o Espírito vos tocar, não endureçam os vossos corações. Irmãos, pode ser que o cavalo branco só passe na sua frente uma vez. E Deus querendo você te despertar para uma nova vida, e você rejeitar, e você ficar, e você rejeitar aquilo ali, pode ser que não aconteça mais. Tome muito cuidado com a sua salvação. Hoje, irmãos, nós queremos aqui trazer uma palavra de salvação para a sua vida. Eu quero falar para você, irmãos, que está nessas instituições, onde você está observando que as coisas estão em decadência espiritual. Você que percebe que onde você está congregando, não se prega mais o evangelho de salvação. Cuidado, meu irmão. Cuidado, não tente se manter no seu cargo, na sua posição social. Você está dentro de um ministério enorme, gigante. Eu sei que é difícil para você. Eu sei que o seu líder, eu sei se você é presbítero ou pastor, sempre vai ter alguém acima de você. Sempre vai ter o pastor presidente, vai ter o bispo, vai ter o apóstolo. Tome cuidado, irmãos. A quem você está empregando a sua alma. Tome muito cuidado, porque muitos irmãos creram em Jesus, mas por causa das posições que eles ocupavam, eles deixaram de fazer aquilo que era correto. E se você está num lugar, irmãos, onde não está sendo feito aquilo que é correto, se você está num lugar, irmãos, onde não está sendo pregada a palavra de Deus conforme a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e as dos apóstolos, tome cuidado. Tome cuidado, meu irmão. Não brinque com a sua salvação. Não acredite que, não, mas em todo lugar é ruim, não existe lugar perfeito, meu irmão. Você vai falar para mim, mas não existe, nós temos que ir para a igreja, mesmo que esteja errado, e olhar para Jesus. Irmãos, não faça isso.
Não faça isso, irmãos. A palavra de Deus é para todos. A Bíblia, você vai ser julgado pela Bíblia, irmãos. A palavra de Deus fala assim: qual de vós pode me convencer do pecado? Irmãos, quando você se encontrar com Jesus, você vai poder falar para Jesus: ah, Jesus, mas eu estava lá. Eu estava lá, irmão. Jesus, eu estava lá. O Senhor vai me mandar para o inferno. Eu estava lá na igreja. Eu abria a igreja, fechava a igreja. Meu líder estava errado, mas, oh, Jesus, quem está certo? Né? Falaram para mim quando eu fui para a igreja que a gente tinha que olhar para o Senhor. Aí ele vai falar para você: mas onde é que está escrito isso aí? Não, mas quando eu cheguei na igreja, Senhor Jesus, ó, falaram para mim que todas as igrejas estavam erradas, mas falaram para mim olhar para o Senhor. E eu sempre tenho que olhar para o Senhor, né? E aí? É isso que você vai falar para Jesus? Ou você vai falar para Jesus, irmãos, que você está lá na igreja, a igreja que você está não está sendo pregada a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus é, e você está lá porque você está sendo submissa ao seu líder cristão, você está sendo submissa ao seu líder evangélico. Você vai falar isso para Jesus, irmão? Você vai falar isso para Jesus, irmão? Quando você se deparar com Jesus, você vai falar isso para Jesus? Irmão, tome cuidado com a sua salvação. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser cristão, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo, irmãos, ó. Lá em Mateus 23, 3 e 4, fala assim, ó. Façam, Jesus repreendendo aqueles escribas e fariseus, porque eles falavam que as pessoas tinham que fazer tais coisas, mas eles não queriam fazer. Ó, façam e observem tudo que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque eles dizem e não fazem. Irmãos, ó, Jesus, quando ele pregava o evangelho do Pai dele, quando ele falava das boas novas, quando ele falava tudo aquilo que o Pai colocava no coração dele, ele estava sendo aquilo que ele estava falando. Jesus não era hipócrita, irmãos. Quando ele falava para as pessoas amar, ele já estava amando até mesmo aquele que o ia trair no dia que ia entregar ele para os seus algozes. Jesus, irmãos, todas as pessoas que chegavam até ele, Jesus sabia que aquelas pessoas não iam mais seguir ele, estavam querendo o quê? Somente se alimentar ou curar, cura divina. Ele, mesmo sabendo disso, ele se compadecia daquelas pessoas. O que tu queres que eu te faça? Eu quero enxergar, então enxergue. O que tu queres que eu te faça? Eu quero andar, então ande. Jesus, ele se compadecia das pessoas, e é isso que a igreja do Senhor tem que fazer. Jesus, ele nos deu exemplo, os apóstolos, eles nos deram exemplo. Mas nós hoje o que nós fazemos? Nós seguimos ministérios. Simplesmente, irmãos, nós seguimos ministérios. Nós não vemos as coisas conforme a palavra de Deus fala e nos ensina a fazer. A palavra de Deus fala, irmãos, para nós fazermos discípulos aí fora. Com as nossas vidas, agimos de forma correta e fazemos discípulos. Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, e quando eles estão fora, as pessoas nem sabem que eles são cristãos. Lá dentro da igreja, canta, chora, levanta as mãos para o céu, agradece a Deus, dá aleluia e dá glória. Quando chega lá fora, ninguém sabe que ele é crente. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Você vai estar olhando, irmãos, para o tempo, e o céu vai se abrir diante de você. Puxa, irmão, mas falaram para mim, falaram para meus pais morreram e Jesus não veio. Falaram para os pais dos meus pais, eu sei, irmãos, mas os sinais estão aí. Na época dos seus avós, dos seus bisavós, os sinais não estavam aí. Ah, irmãos, mas sempre teve guerra, tudo bem. Mas há 20, 30 anos atrás não estava conforme está hoje. A promiscuidade no mundo, no Brasil, da forma que está hoje. Não estava, irmãos. Eu lembro quando eu era garoto, a gente nem ouvia falar em homossexualismo, a gente nem ouvia falar em prostituição, a gente nem ouvia falar dessas perversidades de pedofilia, essas coisas. Porque também a comunicação não tinha como tem hoje, né? Hoje nós temos a internet, nós temos os jornais, as rádios, que realmente, né, tentam alertar a sociedade. Mas as redes sociais, ela veio abrir a mente das pessoas de uma forma que nunca se viu ainda na história da humanidade. A internet, ela veio se conectar um ser humano do Brasil ou do Japão, lá da Índia, todo mundo conectado ao mesmo tempo. Então, por isso que hoje é mais fácil para a gente saber o que as coisas estão acontecendo. E eu falo para você, irmãos,
Não brinque com a sua salvação, meu irmão. Não brinque com a sua salvação, não brinque de congregar. Não ache que somente pelo fato de você estar congregando em uma igreja, você será salvo. Tem gente, irmãos, que está, sabe assim, parece que está dormindo. Eu conheço alguns crentes que parece que está dormindo, irmão. Ah, não, irmãos, eu estou congregando, para mim ficar tranquilo lá o pessoal salta, né, dá cambalhota, dança, né, atira no púlpito, né, lá pode tudo, né, lá pode fumar, beber, lá pode de tudo, irmão, olhar as menininhas lá, dar umas aradinhas, lá pode tudo, irmãos, é a porta larga, irmãos, existe hoje uma porta larga dentro das igrejas. Eu estava falando com um pastor amigo meu, hoje as pessoas não agem como antigamente, há 20, 30 anos atrás na igreja. Quando a pessoa estava em pecado, ele nem ia para a igreja, porque a igreja tinha revelação. Os irmãos da igreja, eles se preparavam. Antigamente, os pastores, eles pregavam o inferno dentro da igreja. Eles pregavam as portas do inferno. Então as pessoas temiam ir para o inferno. Hoje, irmãos, as pregações é para você ficar feliz com o pregador. Hoje a maioria dos pregadores prega, não é mais para alertar as pessoas do reino de Deus, mas eles pregam para buscar glória para si mesmo. Muitos pregadores, não são todos, mas muitos pregam para receber glória. O pregador hoje é, irmão, itinerante, ele tem fã-clube, ele tem tudo. A igreja sabe que o tal pregador vai naquela igreja, o fã-clube vai lá e lota a igreja. Né? Antigamente, a pessoa a ser agraciada na igreja, a pessoa a ser exaltada na igreja era Jesus. Hoje não, hoje é os pregadores, os cantores. Irmão, cantor, hoje, quer tomar o lugar de Jesus dentro das igrejas. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Irmãos, não há tempo mais. Não há mais tempo. O tempo está muito escasso. Nós precisamos corrigir a nossa caminhada. Nós precisamos lavar as nossas vestes diante do Cordeiro. Nós precisamos buscar a santificação, buscar o azeite para as nossas lâmpadas, para que quando o noivo apontar no céu e o céu se abrir, os anjos descerem, marcando todos os cristãos salvos, marcar você e sua família, meu irmão. Não perca tempo, não acredite que você, só porque você está dentro de uma congregação, você é salvo. Não creia que só porque você congrega de segunda a segunda dentro de uma congregação, você está salvo. Eu aqui, irmão, sempre estou falando, batendo nessa tecla. Por quê, irmão? Porque se eu não falar, poucos são os que se submetem a falar, irmão. Porque se eu estivesse falando isso dentro de uma igreja, bem certo que eu seria a primeira e a última vez para pregar nessa igreja. Porque muitos dos pastores atuais, eles não querem alertar as suas ovelhas da verdade, mas eles querem encher igrejas. Hoje, o pensamento de alguns pastores, é encher igreja. E eles acham que o fruto do Espírito que eles acreditam é igreja cheia, igreja bonita, igreja com mármore no chão, igreja com ar-condicionado. Mas o Espírito Santo de Deus passando longe de lá. Irmãos, existem cultos na África que as pessoas esticam uma tenda, esticam um pano todo sujo de barro e o Espírito Santo batiza com fogo, aleluia, no meio daquele povo. E o povo pulando, movidos pelo Espírito Santo de Deus, coisas que nós não vemos em muitas igrejas, com mármore no chão, com cadeiras acolchoadas e com ar-condicionado ligado. Irmãos, nós temos que buscar a simplicidade que Cristo trouxe para nós. Cristo, no decorrer do seu ministério, Ele nos mostrou como é ser e como agir dentro de toda a simplicidade. Ele falou, os lobos têm tocas, têm covis, os passarinhos têm ninhos nas árvores, mas o Filho do Homem não tem aonde se inclinar e repousar a sua cabeça. Jesus não tinha nada, irmãos. Jesus tinha uma cabana velha na beira do lago, que nem podia chegar lá porque era cercada de gente. Jesus dormia. Ele sim era um pregador itinerante. Ele andava 30 quilômetros por dia e pregava o evangelho do Pai dele e não exigia nada de ninguém. Você nunca vai ver numa Bíblia Jesus pedir dinheiro para alguém. Jesus curava,
Jesus libertava e muitas mulheres acompanhavam e contribuíam com dinheiro porque elas foram libertas, mas tudo movido pelo Espírito Santo, e tudo que elas davam era para alimento daqueles que estavam ali e da multidão que cercava aquele homem chamado Jesus de Nazaré. Aleluia! Jesus não pegava dinheiro para construir templo, não. E ministério, irmãos, tem ministério com 100, 150 igrejas. E isso não foi isso que Jesus deixou. Jesus deixou ao contrário. Aquele que quer ser o maior no reino de Deus, que se humilhe e seja o maior, que venha servir como o Filho do Homem está servindo. O Filho do Homem veio para servir, não veio para ser servido. Hoje, irmãos, muitos querem ser servidos, buscam os melhores lugares da igreja. Cadeira maior, você pode ver que é do pastor presidente. E ai daquele que se sentar nessa cadeira, que vai ser retirado dali com palavras duras nos seus corações. E Jesus, irmãos, ele buscava toda a simplicidade. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, lá em João 12, 11, fala assim, ó. Lá em João 14, irmãos, perdão. Lá em João 14, 21, perdão. Tá? Deus fala assim, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu já falei essa palavra várias vezes aqui, irmãos. E não é à toa. Não é à toa. Tem muita gente achando que está servindo a Deus. Paulo, irmãos, ele perseguia o povo de Deus. Ele perseguia aquelas pessoas e matava, encarcerava aquelas pessoas. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele estava cego, irmãos. Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus falou assim: Saulo, por que tu me persegues? Ele falou: Senhor, eu não te persigo não. Eu sou um homem cumpridor da lei. Ele falou: não, você está perseguindo os meus. Irmãos, a gente às vezes fica cego, irmãos. Às vezes a gente fica cego. Então por isso que a gente tem hoje, nós somos bem-aventurados, porque hoje nós temos o Evangelho de Jesus. Nós temos o Evangelho para nos guiar. Então nós não precisamos, nós erramos porque nós queremos, porque todas as respostas para nós estão dentro do Evangelho. Entendeu? Você precisa de um pastor para cuidar de você, te apacentar, sim, mas a palavra de Deus ela está para todos, irmãos. Você pode ir na sua casa pegar a palavra de Deus e ler. Você pode pegar a palavra de Deus lá no seu serviço e ler. Você pode pegar a Bíblia lá no seu Uber, quando não tiver ninguém, e ler. Lá na boleia do seu caminhão e ler. Hoje, irmãos, não tem desculpa para aqueles que falam que não lê a Bíblia por causa de alguns motivos. Oi? Existe a Bíblia falada, que você pode clicar lá e uma pessoa vai falar para você, você vai nem ler. Tá bom? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Irmãos, essa palavra é tão certa, que é assim, ó. Hoje, muitas pessoas, os teólogos, essas pessoas que eles querem se aprofundar na palavra de Deus, a um ponto, irmãos, de começar a questionar a própria palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com a teologia. A teologia ela é boa, mas até um certo ponto. Passou desse ponto, irmão, já começa a virar assim, loucura. Por isso que a palavra de Deus fala, Jesus fala assim: Pai, te dou graça, porque escondesse essas coisas, ó. O Senhor, Pai, te dou graça, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e dos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Irmãos, o Evangelho não foi criado, Jesus não criou o Evangelho, os apóstolos não criaram o Evangelho para você entender se você fez teologia. A simplicidade do Evangelho, irmãos, era para agricultores, criadores de cabra. Naquele tempo, irmãos, Jesus falava com as pessoas com o vocabulário que as pessoas entendiam. Hoje, se você fosse aprofundar na palavra de Deus e buscar teologia, você pode, mas até um certo ponto. Passou desse ponto, irmãos, começa a confundir as coisas e começa a vir umas loucuras na cabeça de alguns homens aí, que começam a falar coisas que não é nem lícito falar aqui no culto.
Tá bom? Então nós temos que tomar muito cuidado. Irmãos, ó, a palavra de Deus fala lá em Apocalipse que nós vamos ser julgados. Vai ser aberto livros na nossa frente. Vai ser aberto livros na nossa frente. E toda alma vivente será julgada por esses livros. Qual é esses livros, irmão? Os 66 livros da Bíblia. Nós seremos julgados pelo Novo Testamento. E os judeus serão julgados pelo Velho Testamento. Mas nós seremos julgados por tudo aquilo que nós sabemos. Deus, irmãos, Ele não é injusto. Ele vai te julgar pelo aquilo que Ele te mostra. Ele te deu um evangelho, Ele te deu, irmãos, a palavra dEle. Isso aqui é um estatuto. Isso aqui é um manual ao qual você tem que seguir. Se você não seguir, irmãos, se você começar a falar assim, ai, mas isso Paulo falou, é porque era a igreja que estava com problema lá, sabe? Eu quero ver, irmãos, na hora que você se encontrar com Jesus, você vai falar isso para Jesus. Eu quero ver se você, quando chegar lá diante de Deus, vai falar isso aí para Deus. Porque, irmãos, muito fácil a gente pegar o que é bom para nós, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e pegar para nós. Tanto que se alguém chegar para você e te profetizar coisas boas, você aceita. Mas se alguém se profetizar para você coisas ruins, você não aceita, fala que a pessoa está com o diabo. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que servir a Deus pela palavra. Não é por ouvir dizer. Nós temos que servir a Deus pela palavra de Deus. E ó, olha o que Jesus fala aqui, ó. Lá no 48. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. Que é a palavra que proclamei. Essa o julgará no último dia, irmãos. Irmãos, todos nós, eu, você, todos nós, seremos julgados por essas palavras. Aquele que praticou boas obras será julgado, e aquele que praticou má obra será julgado. Irmãos, todos nós iremos nos encontrar com Jesus, e diante do tribunal de Cristo, e seremos julgados por Ele. Pelas nossas obras ruins ou pelas nossas obras boas. Então, irmão, não se esconda atrás de ministério. Não se esconda atrás, irmãos, porque de pessoas que você quer agradar. Se você quer agradar o seu líder, se você quer agradar o seu ministério, consequentemente você vai desagradar a Deus. Consequentemente você vai desagradar a Deus. Não pense, irmãos, que os olhos do Senhor não estão sobre você. Não pense, irmãos, que os olhos de Deus não estão sobre você. Está, irmão, porque Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, e Ele sabe, irmãos, o que você é capaz de saber, Ele sabe o que eu sei, Ele sabe o que cada ser humano sabe. Então como que nós vamos convencer a Deus que aquilo nós não sabíamos? Então nós temos que, se você lê a Bíblia e fala que não pode tal coisa, não faça, porque se você fizer, você está cometendo pecado. Se você sabe que a Bíblia fala que tal coisa não é possível fazer e você faz, você está cometendo pecado. Se a palavra de Deus fala tal coisa para homem, tal coisa para mulher, faça conforme a palavra de Deus fala. Porque se você não fizer, você vai ser pegado pelo aquilo que você não fez. Deus, irmãos, Ele não é injusto. Ele não vai nos julgar de acordo com o que nós entendemos, mas sim com o que Ele sabe que nós entendemos. Então, se você está num lugar onde não está sendo pregada a palavra de Deus, onde você percebe que está fora do Evangelho, cuidado! Cuidado, meu irmão! Cuidado, minha irmã! Cuidado com os costumes que muitas igrejas estão colocando dentro das suas igrejas. Tem gente virando samba de Jesus, rock de Jesus, nego surfando dentro da igreja, nego dando pirocóptero dentro da igreja, dando salto mortal para trás da igreja, atirando lá virtualmente dentro da igreja. Cuidado! Que as coisas de Deus não são brincadeira. A Bíblia fala que Deus é um Deus ordeiro e gosta das coisas em ordem. Faça tudo em ordem, porque Deus é um Deus ordeiro. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Aquilo que não está. Eu não sou formado em direito, irmãos. Gostaria muito de ser, mas não sou. Mas no direito penal, eu já estudei direito penal. E no direito penal diz assim, ó: aquilo que não está nos autos, não está no mundo. Agora eu te falo, irmãos, aquilo que não está na Bíblia, não viva. Não viva, não pregue o que não está na Bíblia. Porque tudo que você pregar e falar que não é Bíblia, que não está dentro da Bíblia, você dará conta para Deus de tudo aquilo que você está pregando que não é Bíblia, que não está na Bíblia. Cuidado! Cuidado, você que acha que
pode escapar das mãos de Deus. Cuidado você que acha que pode estar passando desapercebido dos olhos de Deus. O salmista fala: Senhor, onde eu me esconderei dos teus olhos? Diante do Senhor eu estou nu de coração. Se porventura pegar o meu leito e colocar na profundeza do abismo, sobre mim estarão os teus olhos. Então nada passa desapercebido dos olhos atentos de Deus. Porque Deus não pestaneja, irmãos. Deus não faz isso. Tomemos cuidado, irmãos. Nós que somos atalaia de Deus, nós temos que pregar a verdade. Nós que somos atalaias de Deus, temos que pregar a verdade. Doa a quem doer. Porque é a verdade que liberta. É a verdade que vai fazer. A verdade que vai fazer a pessoa tratar o seu coração e o Espírito Santo moldar o seu coração. É com a verdade. Jesus, irmãos, muitas das vezes que ele estava no seu ministério, ele por vários momentos as pessoas queriam matá-lo, porque ele falava a verdade. Jesus, ele tratava as pessoas, ele não era leviano, ele tratava com a verdade. A Bíblia fala em Provérbios: vendo o pai seu filho se desencaminhar, como pode um pai não trazer a correção? Que amor distorcido é esse? Que amor distorcido é esse? Que o líder está vendo a igreja indo para o caminho errado e não tomar atitude e não fazer nada. Ah não, mas o importante é a igreja estar cheia, porque olha o fruto do meu trabalho. Olha aqui, ó, igreja crescendo, o dízimo entrando, as ofertas entrando, eu, né, de boa, ó, de boa, mas as almas se perdendo. Cuidado, irmão, cuidado, porque um dia você terá que prestar conta para Deus. E quando você chegar diante do Cordeiro de Deus, como que vai estar nas suas mãos? Será que as suas mãos vão estar limpas? Será que suas mãos vão estar limpas de tudo que você fez diante de Deus? Você pode negar para as pessoas, você pode negar para mim ou para a humanidade, mas para Deus você não tem como negar. Porque a Bíblia fala que um lapso de memória passará na mente de todas as pessoas, e a condenação do mestre será como uma coisa correta e justa. Você será julgado. Aqueles que herdarão o reino de Deus e aqueles que irão para o inferno. E a sentença vai passar pela mente de todos como algo justo. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus é assim. E irmãos, nós, quando estamos no lugar e nós estamos vendo as coisas erradas dentro da igreja sendo perpetuada dentro das igrejas, e nós não fazemos nada, nós nunca vamos ser e podemos dizer que somos vítima daquele sistema, e sim que nós somos cúmplices. Nunca diga: eu sou vítima do sistema, porque lá estava fazendo assim, mas o que eu podia fazer? Quando você permanece num lugar desse, você não é vítima, e sim você é cúmplice do ministério. Você é cúmplice, porque, irmãos, não teria um líder se não tivesse ovelhas lá embaixo. Só existe um líder porque lá embaixo tem ovelha. Só existe pastor porque tem ovelha lá embaixo. E se Deus abrir os seus olhos para o erro e você continuar lá, você não é mais vítima, e se você é cúmplice do que ele está fazendo. Cuidado, irmãos, porque a palavra de Deus fala em Ezequiel que os prevaricadores de Deus sofrerão o mesmo peso das pessoas que assim praticam as suas maldades. Se você está lá, num lugar onde o erro está fazendo, as coisas erradas estão fazendo e acontecendo, e você permanece lá, você não é vítima, você é cúmplice daquele sistema, e você é cúmplice do lugar onde você está fazendo e sendo permitindo que as coisas continuem fazendo ali o erro. Eu, irmão, graças a Deus, eu não tenho esse sangue nas minhas mãos, porque quando eu observei coisas onde eu estava congregando e eu vi que não tinha, eu não vou me opor ao meu líder jamais, porque isso, irmãos, não cabe a mim me tornar não cabe a mim lutar contra o sistema dele, mas cabe a mim deixar de fazer parte desse sistema, porque o evangelho, irmãos, é para todos,
E a palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A Bíblia não fala: onde tiver um culto na igreja do ministério tal, ali eu estarei. A Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, irmãos, não se pegue a isso. Ah, mas se eu não estiver lá, eu vou para o inferno. Não. Se você continuar lá, você vai para o inferno. Então tome cuidado, irmãos. Não estou falando para todos, mas estou falando para aqueles que sabem que precisam ouvir. Tome cuidado, porque a palavra de Deus, ela é única. Nós seremos julgados pela palavra. Jesus fala: eu não vim, filho do homem não veio para julgar, mas já existe quem julgue. São as palavras que eu tenho dito, porque essas palavras não são minhas, mas são do meu Pai, e eu falo aquilo que o Pai me enviou para falar. Aleluia. Então nós temos que tomar cuidado do que estamos fazendo, aonde nós estamos entrando e como nós estamos congregando. Esse fato, olhe para Jesus, cuidado, porque isso é mais um argumento do diabo para te prender no ministério, onde a palavra de Deus não está sendo pregada conforme a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos. Aleluia. Tome cuidado, irmãos, porque lá você pode passar de vítima a cúmplice num piscar de olho e se tornar mais um membro do fogo do inferno, e qual você não deseja, e eu também não desejo para você e para ninguém. Mas infelizmente muitos irão lá, porque a porta larga está arrecadando, quanto mais pessoas melhor. E a porta estreita é aquela onde é difícil de entrar, onde você tem que abrir mão das coisas para entrar. Você não vai entrar com bagagem, você só entra sozinho, e às vezes até de lado. Agora a porta larga é aquela que você vai passar com tudo, irmão. Você pode entrar com a sua casa, com o seu carro, com os seus vícios. Você pode entrar do jeito que você quiser, porque a porta é larga. Cuidado! Agora a porta estreita, você tem que passar sozinho, com a roupa do corpo. E às vezes até de lado. Tome cuidado, irmãos, porque o inferno é verdadeiro, existe e é real, e muitos irão para lá. E espero que você e eu não seja mais um, em nome de Jesus. Peço para a igreja se levantar em nome de Jesus. Quero falar para você esta noite, que compreendeu, irmãos, essa pregação, que ouviu e entendeu, falou: irmão, eu concordo. Você que já é cristão, eu quero orar por você. E você que ainda não é cristão, mas deseja, almeja, o Espírito Santo está tocando no seu coração essa noite, para que hoje seja um encontro dele com você. Levante a sua mão, confesse com a sua boca: eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu aceito Jesus como meu Salvador. E nós estaremos orando por você, para que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração e que te fortaleça, porque a partir de hoje virão grandes batalhas espirituais na sua vida. Porque quando Deus abre, remove as escamas dos nossos olhos, arranca as escamas dos nossos olhos, que nós passamos a enxergar as coisas como é, irmãos. O diabo, ele sempre usa de argumentos para tentar nos derrubar. Amém? Quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, por esses, Pai amado, que estão, Senhor, se fortalecendo, eu te peço, Senhor, para que a Tua graça os alcance, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, fortaleça eles, Pai amado, onde quer que eles estejam, que feche a boca do diabo lá no trabalho, onde quer que eles estejam. Te peço, Senhor, para aqueles, Pai amado, que estão iniciando agora, Pai amado, para que o Senhor venha perdoar os seus pecados, para que o Senhor venha, meu Pai, fazer morada nos seus corações. Perdoa, Senhor, joga no mar do esquecimento e passa a contar a partir de hoje. Porque ele está arrependido, Senhor. Porque eles estão se arrependendo, Senhor, nesta data. E hoje eles querem fazer um pacto com o Senhor, que vão te servir e vão ter o Senhor como Senhor e Salvador. Aleluia! Eu te peço, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor repouse sobre a vida de cada um deles e dê paz, console e fortaleça em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma ótima semana, irmãos. Muito obrigado por vocês acreditarem. Muito obrigado por vocês estarem divulgando o meu trabalho. Muito obrigado por vocês estarem compartilhando nossos cultos. Muito obrigado a vocês que estão nos permitindo entrar um pouquinho na vida de vocês. Me perdoe se de alguma forma falei alguma palavra que veio a soar nos ouvidos de vocês como algo duro. Mas o que eu falo é porque eu amo vocês e quero ver vocês, irmãos, com Cristo. Essa é a função pastoral. Não falar o que você precisa ouvir, mas sim falar não falar aquilo que você quer ouvir, mas falar aquilo que você precisa. Porque nós precisamos entregar as almas para Jesus. Tá bom? Uma ótima semana, que Deus abençoe a vida de vocês. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Levante as mãos para cima, em nome de Jesus.
que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo estejam com todos nós aqui e vocês aí, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Até domingo que vem.